Olá, pessoal. Meu nome é Kalina Lígia, eu sou da Sinergia, sou trainer da Sinergia Treinamentos e hoje eu vim para conversar com vocês sobre uma temática muito importante. Bem, eu sei que você quer assistir e falar e aprender sobre vendas, mas tem um passinho atrás. Antes de falar sobre vendas, tem muitas coisas que a gente tem que conversar sobre a nossa comunicação. É isso mesmo, gente. Afinal de contas, uma boa venda, ela é um namoro, ela é uma conquista. E para a gente conseguir realizar essa conquista, a gente precisa se comunicar. E essa comunicação, ela não é uma comunicação simplesmente falada. Ser um bom orador não significa ser um bom vendedor. Se comunicar bem significa você utilizar toda uma linguagem corporal, toda uma expressão, toda uma facilidade de rapport, de empatia extrema com seu interlocutor para você conseguir uma boa negociação. E eu costumo brincar com os meus alunos dos meus treinamentos. Vendas, gente, venda é namoro. E como já dizia o famoso Chacrinha, quem não comunica, se trumbica. A gente precisa aprender a se comunicar. Aquela comunicação inspiradora, que faça com que as pessoas queiram te ouvir. Tá, não é tão simples assim, né, gente? Afinal de contas, nós vamos trabalhar não só a nossa linguagem falada, mas toda uma expressão corporal. Quando eu estou me comunicando, eu estou olhando diretamente no olho. O meu olhar está dizendo muita coisa. As minhas microfeições faciais estão dizendo muita coisa. E sabe o que acontece? A nossa comunicação silenciosa também fala muito. Então a gente vai falar sobre técnicas de rapport. Nós vamos falar sobre essa empatia extrema, esse campo magnético que a gente tem que criar para conseguir fazer uma excelente negociação. Porque para eu conseguir comunicar as minhas ideias, vender as minhas ideias, eu preciso primeiro criar um campo sinergético para que a pessoa queira ouvir, se abra para ouvir o que eu tenho para dizer. E para fazer isso, gente, nós temos uns passinhos que a gente precisa dar. E a cada vídeo desse, eu vou trazer uma técnica e um passo para que a gente faça essa construção. Afinal de contas, em 5 encontros, nós precisamos construir essa comunicação inspiradora que vai fazer com que as pessoas queiram te ouvir. E eu vou falar uma coisa a mais para você. Você que está me ouvindo agora pode ser um profissional de vendas, pode ser o dono de uma empresa ou pode ser simplesmente uma pessoa que está querendo se qualificar para entrar melhor no mercado de trabalho. Agora, você já parou para pensar que todos nós somos vendedores? Gente, nós negociamos desde que nascemos. Quando a gente nasceu lá, que a gente era recém-nascido, nós descobrimos que se a gente chorasse, nós teríamos atenção e carinho das nossas mães. Então, lá com dias de nascido, a gente já aprende a negociar. A gente já aprende que se chorar, a mamãe pega no colo, nina, cuida, dá alimento. Então, o ser humano ele começa a negociar desde que nasce. E nós nos vendemos o tempo inteiro. Vocês já ouviram falar de marketing pessoal e essa palavra, às vezes, ela está um pouquinho até marginalizada. Mas a verdade é que se eu não me vendo, se as pessoas não me compram primeiro, elas não vão comprar nada do que eu falo, muito menos do que eu vendo. Para quem passou por um processo seletivo, que está hoje empregado em uma empresa, você precisou se vender naquele momento daquele processo seletivo. Então, lê do engano quem pensa que porque é advogado, porque é dentista, porque é um médico, não precisa se vender. Quantos consultórios de odontologia tem em Brasília? Quantos escritórios de advocacia? Gente, quantas clínicas? E como é que eu consigo me vender e convencer as pessoas
de que a minha prestação de serviço é melhor que a do outro. Entenderam aí a dica? Todos nós somos vendedores, porque a gente negocia o tempo inteiro. As mulheres, elas têm um pouquinho mais de habilidade de fazer isso, porque elas sabem a hora de falar para os seus maridos, seus namorados, elas sabem o momento de fazer aquele pedido especial. Né, meninas? Vocês sabem como fazer isso. Mas olha só, antes da gente entrar nessa temática que é tão fundamental para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia e para qualquer tipo de negociação que nós venhamos a fazer, eu quero trazer alguns fundamentos da programação neurolinguística. A PNL, como é mais conhecida, ela traz uma forma diferenciada de olharmos os ambientes, as pessoas e principalmente olharmos para nós mesmos, observarmos os nossos processos internos, porque eu preciso primeiro me conhecer. Eu preciso saber como é que eu consigo convencer as pessoas, como é que eu consigo trazer a pessoa para o meu lado, para depois entender o outro. Então, essa primeira aula, nós falaremos sobre a programação neurolinguística e o que ela traz de luz, né, sobre essa temática. Pessoal, programação neurolinguística. Eu estou falando do meu sistema neural, da forma como os meus neurônios recebem todas essas informações do ambiente, codificam e ordenam essas informações na minha neurologia. A forma como eu experiencio cada coisa. Vocês já pararam para observar que até irmãos gêmeos têm olhares diferentes e percepções diferentes sobre as coisas? Eu já parei eu gosto muito de observar, porque desde que eu estudo a programação neurolinguística, eu adoro observar o comportamento humano. E o grande vendedor é aquele cara que observa tudo no ambiente. Desde os detalhes do ambiente físico a principalmente o comportamento das pessoas, fazendo aquilo que nós chamamos de leitura fria, que é você sentar num ambiente, de preferência chegar um pouco antes, sentar e observar o comportamento das pessoas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mapa de mundo, que é o mapa de cada pessoa, como é que cada pessoa traz essas informações para dentro da sua neurologia, como é que ela processa e experiencia essas informações. Entender o mapa de mundo do outro, gente, é fundamental numa boa negociação. Por isso que eu te dou essa dica número 1. Quando você for para uma reunião importante, além de se preparar antecipadamente, nós falaremos bastante sobre isso, você precisa chegar um pouquinho antes, sentar e observar esse ambiente. E observar as pessoas, como elas agem e reagem. Pessoal, vamos lá, neurologia. Eu falei de 2 irmãos gêmeos, que mesmo tendo nascido da mesma mãe, tendo sido criado no mesmo lar, provavelmente estudando nas mesmas escolas, frequentando os mesmos círculos sociais, tendo o mesmo ambiente familiar, essas pessoas codificam as informações que eles pegam do ambiente de forma diferente. Um tempo atrás eu conversei com 2 irmãs e fiquei bem intrigada com o relato que eu ouvi de cada uma delas. Uma, a mais velha, dizia que o pai tinha sido um pai muito exigente, muito crítico, muito severo e trazia dentro do seu coração fortes mágoas a respeito do pai e da criação que havia sido submetida. A outra irmã, com pouquíssimo tempo de diferença, trazia um relato completamente diferente. Ela dizia que o pai era brincalhão, era um pai comprometido com a família, era um pai preocupado com a família e que procurava propiciar a melhor experiência para cada um, dar o melhor dele para aquele lar. Olha que interessante, 2 pessoas criadas no mesmo ambiente, que deveriam ter o mesmo nível de percepção, porém, 2 pessoas com percepções diferentes. Pessoal, isso se chama mapa de mundo. Vocês já pensaram que para a gente conseguir comunicar as nossas ideias, vender as nossas ideias, eu preciso pensar como o outro pensa?
Olha que louco isso. É quase como que se eu entrasse na mente da outra pessoa, conseguisse perceber o mundo, as coisas ao redor, como a pessoa percebe, para que, ao eu vender uma ideia, colocar uma ideia minha, para que aquela pessoa aceite o que eu estou falando. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Por fim, programação neurolinguística, eu tenho a parte linguística, que são as codificações, as palavras, a gramática, todos os símbolos que eu utilizo para poder me comunicar de forma escrita e verbal. Vamos lá. A programação neurolinguística refere-se à habilidade que eu tenho de organizar tudo que eu recebo do ambiente. Sensações, gostos, cheiros, sons, símbolos, palavras, tudo que eu percebo do ambiente. E então eu procuro ter um comportamento que me leva para o resultado que eu espero. E a forma como eu recebo essas informações do ambiente, gente, é através dos meus 5 sentidos. Então eu tenho aí a minha visão, tem pessoas que são muito visuais. Até o sistema dela de aprendizado, a percepção dela se torna muito maior quando ela vê. E é por isso que nós utilizamos materiais impressos ou um iPad para mostrar para o nosso cliente o que a gente está querendo dizer. Agora, tem pessoas, na PNL, ela apregou que existem os sistemas representacionais. Então, existem as pessoas que são mais visuais, as mais auditivas, as mais sinestésicas e as digitais. Se o meu cliente é mais visual e eu vou ter pistas disso ao longo da minha negociação, da minha conversa, essa pessoa vai se fixar mais no que ela vê. Então, a minha apresentação pessoal para essa pessoa é fundamental. Agora, também existem as pessoas mais auditivas, que ela vai utilizar mais esse sentido para colher informações do mundo. Ela vai entender melhor quando ela ouve. E nesse caso, o visual talvez nem seja tão importante, mas o que ela ouve é fundamental. Lembra daquela piadinha que fala assim, agora você falou do lado que eu escuto? Pois é. Isso tem tudo a ver com o sistema representacional de cada um. Além da visão e da audição, eu tenho as sinestesias com C, né? A minha experiência sinestésica, que é o tato, o olfato, a minha gustação. Então, para essas pessoas, a experiência é mais importante, até do que eu ouço e do que eu vejo. Hoje, o neuromarketing tem trabalhado muito isso com as pessoas. Vocês já ouviram falar que hoje a venda, ou seja, nem é mais a venda, a gente vai trocar essa palavrinha pelo processo de compra, porque eu estou muito mais preocupada com a forma como o meu cliente compra do que com a forma como eu vendo. A forma como eu vendo é irrelevante, porque eu preciso entrar no mapa de mundo desse cliente para entender como ele compra, como é o processo decisório dele. Então, se o meu cliente é sinestésico, ele vai se preocupar em sentar numa cadeira confortável, em estar num ambiente agradável, um ambiente calmo, silencioso, ou talvez com uma musiquinha ambiente. Ele vai se preocupar, ele vai sentir a experiência quando ele sentir cheiros. Eu sou sinestésica, gente, e quando eu relato isso, eu só consigo me lembrar de uma loja que me traz essa experiência maravilhosa. Será que vocês conseguem se lembrar que loja é essa? Aquela loja que você entra e o cheiro da loja, o perfume é maravilhoso. A loja é um convite para você sentar e descansar. É a M. Martin, né, gente? Para as pessoas sinestésicas. É uma experiência maravilhosa. Eu queria que a minha casa fosse igual a M. Martin. E o neuromarketing já entendeu isso. Que o processo de compra do cliente tem muito a ver com a experiência que ele vive naquele momento. Pessoal, se eu recebo todas as informações do ambiente por meio dos meus 5 sentidos, então vocês começam a perceber que a minha linguagem falada, às vezes, ela não representa nem 33% da minha comunicação. Olha que incrível isso.
E aí, eu quero que vocês puxem na memória aí um pouquinho as aulas de história, né? Onde nós estudamos sobre os primatas. Pessoal, os primatas, eles viviam uma experiência muitas vezes muito maior do que a que nós vivemos. Porque quando nós aprendemos a linguagem escrita, nós acabamos restringindo muito a nossa forma de comunicação e prejudicando muito essa negociação. O primata estava inserido no meio da natureza, então ele precisava estar com todos os sentidos dele atentos. Afinal de contas, se ele não fosse muito prudente, não tivesse muito atento, a qualquer momento ele poderia ser atacado por um animal, ele poderia ser atacado por um par dele, por uma outra pessoa. Então, ele precisava de estar com os sentidos todos ligados para sobreviver naquela selva. E será que o mundo dos negócios é diferente disso, gente? Eu vejo pessoas agindo de forma tão aleatória, tão despercebida aos movimentos que estão acontecendo ao seu redor. O grande vendedor é aquele cara que está com a parabólica dele antenada. Ele está observando como o cliente dele se comporta, como ele fala, como ele senta, como é o seu gestual, como é a sua linguagem corporal. Ele está o tempo inteiro observando como seus concorrentes se comportam. Se é uma negociação onde eu tenho outros adversários, eu tenho que entender como é que eles se comportam, qual é a estratégia mental que eles estão utilizando. Olha que interessante isso. O nosso cliente, ele tem uma maneira de raciocinar, ele tem uma estratégia mental. Os nossos adversários também. Nós precisamos aprender a colher essas informações, observar esses sinais. Vamos lá. Depois que nós recebemos todas essas informações do ambiente, aí sim eu vou processar por meio da minha neurologia. Aqui, na minha forma de pensar, eu tenho diversos filtros. E esses filtros, gente, eles vêm sendo implantados desde que eu sou criança. Desde que eu nasci. Quando nós nascemos, nós somos como se fosse assim uma máquina muito potente, novinha, que tem aqueles aplicativos básicos para funcionar, mas que está com sua memória completamente limpa e o seu processamento muito rápido, porque a memória não pesou ainda, não tem tanta informação ali. E aí a gente vai recebendo informações dos nossos familiares, das escolas onde a gente estuda, das igrejas que frequentamos, ou, enfim, os ciclos sociais que nós frequentamos vão nos colocando filtros. Você que é pai, que é mãe ou que é tio, que tem uma criança em casa, na família, você vai observar como é que os pais se comportam e todos os que estão à volta. Menino, cuidado, não sobe em tal lugar que você vai cair e vai se machucar. Cuidado, porque você vai colocar o dedo na tomada e vai levar um choque, você vai se queimar, enfim. Como o HD dele está virgenzinho, ele ainda não tem essas informações. Só que o que acontece? Quando os pais criam os filhos num sistema exageradamente protetor, acabam criando adultos que têm dificuldade de enfrentar desafios na vida adulta. Olha que interessante isso. Quando a gente é criança, a gente se machuca para aprender a andar, caminhar, né? A gente se machuca para aprender a andar de bicicleta, de patins, de skate, seja lá o que for. Quando a gente está no sistema de aprendizado da fala, a gente fala errado. E ninguém se importa com isso. E nós mesmos não nos importávamos em cair na frente dos outros, em balbuciar palavras erradas, em gaguejar. Por quê? Porque a gente não tinha esses filtros ainda de julgamentos, onde eu teria medo do julgamento do outro.
E é por isso que a gente aprendeu muito mais durante a nossa infância do que na vida adulta. Porque não existia esse julgamento da crítica. Olha como isso é sério. Nós deixamos de aprender na nossa vida adulta por medo da crítica, por medo dos julgamentos. Só, gente, que eu vou dar uma notícia para vocês. Nós não estamos naquele filme Matrix, onde um aplicativo é implantado na nossa cabeça e de repente a gente faz uma coisa com a melhor performance do mundo. Nós, seres humanos, sempre aprenderemos um sistema erro-acerto, erro-acerto. Claro que se eu assisto uma aula como essa e como tantas outras, se eu me qualifico, eu vou tendo menos possibilidades de erro. Mas o erro, a habilidade, a administração fala do chá, né? Conhecimento, habilidade. A habilidade eu só adquiro com a atitude. Eu preciso buscar fazer primeiro e fazer muitas vezes até eu conseguir ter a habilidade. Foi assim quando nós aprendemos a andar, quando nós aprendemos a falar, quando nós aprendemos a andar de bicicleta, onde a gente se ralou todo, caiu muitas vezes e a gente não tinha vergonha disso. Porque é a habilidade de pedalar. Não vai adiantar eu pegar um manual de como andar de bicicleta, ler esse manual inteiro e achar que eu vou pegar uma bicicleta pela primeira vez e vou sair pedalando e vai ser lindo. Não vai ser. A gente vai ter que aprender. Ou seja, criar a habilidade por meio da minha atitude. Pessoal, estou falando isso para incentivar vocês a se arriscarem mais, a se mostrarem mais, a não terem medo do erro. Porque só quem se esconde atrás do medo do erro e não se arrisca e não tenta e não busca fazer coisas novas é que não aprende, ok? Então, uma das primeiras coisas que nós falamos sobre os filtros são os julgamentos, que eu acabei de dar vários exemplos aqui. Às vezes, você precisa fazer uma apresentação no seu trabalho ou na faculdade. E aí, qual é a primeira sensação que a gente tem? Medo de não ter uma boa performance, medo de gaguejar, medo de dar um branco. Isso é natural. E esse medo, gente, ele só vai passar depois de muitas vezes que nós fizermos a mesma coisa. Hoje eu não tenho mais medo de uma câmera, de chegar aqui e fazer uma aula para vocês. Mas eu não nasci assim. O início foi muito difícil. Eu gaguejava muito. Eu tinha que editar muitas vezes o mesmo vídeo. A venda também é assim. Estar de frente para um cliente. Ter aquela preocupação de eu vou conseguir criar empatia e fazer com que ele queira me ouvir. Tudo isso é técnica, é prática, é exercício. É fazer e fazer muitas vezes. Existe na administração um conceito que eu gosto muito, que é do ciclo PDCA, que são 4 palavrinhas em inglês, as iniciais de 4 palavrinhas em inglês. Planning, Do, Checking, Action. Eu planejo fazer a minha venda, eu faço, eu paro e checo o que eu fiz que foi bom e o que não foi tão bom, e eu entro em ação de novo com as melhorias incrementadas. Existe um episódio naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, onde um banqueiro de Wall Street fala que nunca, nenhum curso que ele tenha pago, por mais caro que tenha sido, tenha trazido para ele tanto crescimento e melhorias, quanto o hábito que ele adquiriu de, ao final de cada reunião, cada negociação, anotar todas as palavras que ele falou, tudo que ele fez que deu certo e o que não deu certo. Um sistema de autoaprendizagem. Cada um de nós tem o seu jeitão de vender. E nós falaremos sobre isso também, sobre as nossas fortalezas. Eu preciso aprender o que eu tenho de fortaleza e usar a meu favor. Se eu sou uma pessoa naturalmente simpática, alegre, empática, eu preciso utilizar isso na minha venda. Eu primeiro vou conquistar as pessoas com meu carisma, para depois trazer a minha ideia. E nós vamos falar sobre isso em outra aula, sobre esse sistema de fortalezas, trazendo-o a meu favor. Mas, gente, a gente precisa se empoderar do nosso jeitão de fazer.
E esse sistema de autocrítica, de autoavaliação, é um dos que mais funciona. Você precisa, a cada venda, filtrar, refinar as palavras que utiliza, a linguagem corporal que utiliza, a forma de abordagem, tudo que foi feito naquela venda, para que a cada dia você fique melhor. Gente, nas nossas famílias e ao longo de toda a nossa vida, um dos nossos filtros também são as generalizações. Se eu tenho uma experiência ruim com alguma coisa ou boa, eu generalizo. Por exemplo, eu posso chegar para vocês e falar assim: ninguém gosta de jaca. E você poderia me perguntar assim: ninguém quem? Eu não gosto de jaca e estou me escondendo atrás de uma generalização. Olha que interessante que é a comunicação do ser humano. Muitas das vezes a gente utiliza generalizações, sujeito oculto, para expressar ideias nossas. E aí fica mais fácil quando eu me escondo por trás de todo mundo. Ok? As generalizações, vamos tomar cuidado. Quando eu expando o meu mapa de mundo, eu consigo absorver muito mais informações do ambiente e ter muito mais indícios e informações para eu negociar do que quando eu julgo, generalizo, quando eu uso as minhas crenças, que muitas vezes não são crenças que me impulsionam, que me fortalecem. Nós falaremos sobre o sistema de crenças também. Voltando aí à nossa infância, nós também trouxemos da nossa família muitas crenças, muitas delas crenças que não nos fortalecem. E nós precisamos aprender a questionar esses nossos processos internos para que a gente chegue num nível como comunicador que a gente consiga realmente absorver o máximo de informações verídicas e não de achômetros, e não de coisas que passaram por um monte de filtros aqui na minha neurologia, porque aí eu venho com uma informação pobre quando eu passo por todos esses filtros. Pessoal, os nossos julgamentos, os nossos valores, as nossas crenças, as nossas memórias, elas servirão de base para as nossas decisões. E por isso é tão importante nós questionarmos todo esse sistema. Bem, depois que eu passei por todo esse processamento interno, eu vou ter uma representação interna do que eu vi, do que eu senti, do que eu percebi, do que eu colhi do ambiente. E aí sim eu vou ter um estado, uma fisiologia de alegria, de tristeza, de angústia. E enfim, a partir do momento que eu demonstro no meu rosto essa fisiologia, olha eu aqui arrumando meu cabelo porque eu tô achando que ele não tá legal para vocês me verem. Eu estou melhorando a minha fisiologia. Gente, vocês já pararam? É super interessante esse exercício, viu? Um exercício importante para os vendedores. Já pararam para observar a fisiologia das pessoas? Enquanto conversam, enquanto defendem as suas ideias. Seja numa venda, numa reunião de negócios ou não, seja no ambiente familiar ou entre amigos. É muito interessante, porque a nossa fisiologia, ela está o tempo inteiro dando pistas para as pessoas do que nós estamos pensando. E às vezes a gente está tão inadvertido que a gente está ali comunicando coisas que a gente não gostaria de comunicar. Existia um seriado no Netflix que se chamava Lie to Me, Minta para mim, que eu amava, infelizmente eles tiraram do ar. E ele abordava muito essa questão das microfeições faciais. Essas pessoas que fazem leitura de mão, elas são feras nisso. Elas olham para o seu rosto e o seu rosto está comunicando o tempo inteiro se a pessoa está te falando coisas verdadeiras ou se ela está se afastando, né, da verdade. A gente vai dando pistas e a pessoa vai pegando aquelas pistas e vai adivinhando aspas. A gente vai falar sobre isso. Vamos cuidar da nossa fisiologia nas nossas negociações e nossas reuniões, porque, como eu falei no início do vídeo, a nossa comunicação silenciosa, ela diz muito mais até do que a gente fala. Você poderia, por exemplo, com as mulheres isso acontece muito, tá? Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo simples, só para a gente entender.
Eu não gosto da cor lilás. Eu não uso roupa lilás. Aí você, com toda gentileza do mundo, me dá uma blusa lilás, daquelas assim, daquele lilás de cor de cemitério do interior. Gente, vocês já repararam que no interior, não sei porque cargas d'água, os cemitérios são lilazes? Tinha até uma loja na W3 que era assim, que era uma coisa terrível. Enfim, você me dá uma blusa lilás e eu falo, nossa, que linda, adorei, obrigada. Pessoal, o que que a minha fisiologia está comunicando para você? Eu gostei realmente da blusa? É tão fácil olhar para mim e fazer essa leitura fria de que eu não gostei. Isso se chama, quando eu estou o tempo inteiro analisando as pessoas por meio da sua fisiologia, isso se chama sistema de calibragem. Então, se eu tivesse agora, como eu costumo fazer, dando esse treinamento presencial, eu estaria olhando para a fisionomia de cada um, calibrando com cada um. Eu sei quem está sendo receptivo pelo que eu falo. Eu sei quem está gostando, quem não está gostando. Eu sei quando eu falo uma coisa que eu abro a percepção das pessoas e elas ficam querendo me ouvir. E sei quando eu falo algo que levanta barreiras. Da mesma maneira é a venda. Eu estou ali calibrando o tempo inteiro. Por meio da fisiologia do meu cliente, do meu interlocutor, eu estou calibrando e falando aquilo, né, do lado que ele escuta, né, como a gente falou no início. Pessoal, nós falamos sobre um pressuposto importantíssimo da programação neurolinguística, que é mapa não é território. Como assim, Kalina? Mapa não é território? Eu gostaria que vocês pensassem agora como seria se você tivesse nascido, se você tivesse sido trocado na maternidade e tivesse sido criado em outra família. Não importa se essa família é mais religiosa, menos religiosa, mais rica, menos rica, mais conservadora, tradicional ou mais arrojada. Como seria você hoje se você tivesse sido criado em outro lar? Será que você seria a mesma pessoa, a mesmíssima pessoa que você é hoje? Isso é o seu mapa. O nosso mapa é exatamente a soma de todas as experiências que nós vivemos até aqui. Então, eu percebo o mundo por meio do meu mapa, por meio das experiências que eu vivi. Então, se eu vivi experiências boas com determinado tipo de pessoa, eu vou ter uma tendência de gostar dessas pessoas. Se eu vivi uma experiência negativa com outro tipo de pessoa, eu vou ter uma tendência, como eu falei antes, de realizar um julgamento. E assim eu me fecho e deixo de ouvir o que aquela pessoa tem para me dizer. Só que isso é só um mapa. Gente, o que é um mapa se não uma representação de algo? Se você nunca tivesse visto o mapa mundi, né, se nós nunca tivéssemos visto, nós não saberíamos que o mundo tem aquela forma meio ovalada. Se nós nunca tivéssemos visto o mapa do Brasil, nós não saberíamos que o Brasil teria aquele formato de quase que uma couve-flor. Galileu Galilei teve problemas seríssimos com isso, porque as pessoas acreditavam que a Terra não era redonda, né? Que a água caía num espaço infinito, sei lá. Só que muitos anos depois foi provado que ele estava correto, que o mundo realmente tem esse formato de circunferência, o planeta, né? Então, eu só sei que o planeta é uma circunferência porque eu vi um mapa, eu vi uma representação. Então, esse pressuposto, ele é fundamental para as nossas negociações, porque quando eu estou negociando, conversando com alguém, eu tenho que entender o mapa dela. O porquê que ela está me dizendo determinadas coisas. Qual foi a experiência que ela viveu que fez com que ela tivesse aquela percepção. Nossos mapas de mundo não são o mundo, mas nós reagimos aos nossos mapas diretamente. Nós não reagimos ao mundo, nós reagimos aos nossos mapas. Uma pessoa que busca continuamente ampliar o seu mapa, ter uma maior consciência sobre si, sobre o outro e sobre o mundo,
tem uma maior probabilidade de perceber as situações e de se relacionar diretamente, diferentemente daquela que se comporta de uma maneira rígida, de uma maneira conservadora, preconceituosa em face dos valores dos outros, quando estes são diferentes dos seus. Nós precisamos aprender a, como eu falei lá no início, observar as reações das pessoas, entender o mapa dela e falar na linguagem que ela entende. Afinal de contas, nós estamos à frente da negociação e é nosso interesse fazer com que as pessoas entendam o que a gente está querendo dizer. Pessoal, aqui eu finalizo a primeira aula do nosso curso. Espero que essa abordagem da programação neurolinguística tenha aberto aí os seus olhos para algumas coisas. E o primeiro exercício que eu quero deixar para vocês é um exercício de observação. Gente, uma perguntinha simples, até boba. Será que aqueles caras Dom Juans, os grandes conquistadores, são bons negociadores? Olha, existe um princípio na PNL que se chama modelagem, onde a gente modela com pessoas que fazem muito bem alguma coisa. E eu vejo nessas pessoas grandes vendedores, porque eles se vendem, eles vendem as suas ideias e as pessoas compram. O grande conquistador é aquela pessoa que observa muito. E por observar muito, ela tem muitos indícios, ela tem muito material para utilizar nas suas negociações. Fica a dica, observa bastante e tenta entender o mapa de mundo das pessoas que estão ao seu redor. Você vai perceber como você vai ampliar a sua visão nas suas conversas, nos seus relacionamentos, não se esquecendo que comportamentos preconceituosos, rígidos, pessoas inflexíveis, são pessoas que não são boas negociadoras. Vocês vão ver que uma das técnicas é: eu concordo primeiro com o meu oponente, com o meu adversário, com o meu interlocutor, trago ele para o meu lado primeiro, criando empatia, concordando, encontrando um ponto de concordância que seja verdadeiro, tá? Não pode ser falso. Eu tenho que realmente encontrar um ponto de concordância, porque aí eu consigo ter um diálogo límpido, fluido, e depois disso é que eu trago a minha ideia. Esse é um dos conceitos de empatia. Eu trazer ele para o meu lado primeiro, concordando com ele. Para eu fazer isso, eu preciso observar muito o mapa de mundo dessa pessoa e trazer elementos do mapa dela para a conversa. Olha que dica legal. Gente, muito obrigada e até a nossa próxima aula.